Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Quem era ele? Por que ele veio? Afinal de contas, o que foi que ele ensinou? Por que Jesus morreu? Quem fez isso com ele? O que muda com a sua morte? Como assim? Ressuscitou? Ele está vivo? Mas onde ele está? Para onde ele foi? Ele vai voltar? Qual o significado disso tudo para mim? Como isso afeta a minha vida, a minha história, o meu futuro? Como isso afeta o mundo ao meu redor? Viveu, morreu, ressuscitou. Nós estamos numa série de mensagens temática a respeito da Páscoa. No domingo passado, o Milton pregou sobre a vida de Jesus e hoje nós vamos refletir sobre a morte de Jesus. O texto que nós vamos ler hoje é um texto amplamente conhecido, provavelmente a grande maioria de nós aqui sabem esse texto de cor. Ele é muito importante, tão importante que Lutero, o reformador, chamou esse texto de o Evangelho em miniatura. E o poder dessas palavras também é tão grande que a maioria dos teólogos que se debruçaram nesse único versículo para estudar exaustivamente, eles chegaram a uma conclusão, que esse versículo, a coisa mais importante a respeito dele é que ele não deve ser apenas estudado exaustivamente e explicado para as pessoas. É um versículo que precisa ser sentido no coração. Faz diferença? É um texto que precisa ser sentido no coração. E toda a mensagem de hoje tem o objetivo de fazer você sentir no coração essa verdade que nós vamos ler agora juntos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos? Vamos tentar ler todo mundo junto esse versículo? Se você não sabe, se você não tem a Bíblia aí e sabe de cor, você pode citar junto com a gente. Vamos lá, João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, ajuda-nos a entender o seu amor a partir da verdade revelada nesse pequeno, mas poderoso versículo para cada um de nós. Ajuda-nos a entender a dimensão, a pessoalidade dessas palavras, do seu amor, a maneira como o Senhor escolheu definir o seu amor por nós, através desse versículo. Ajuda-nos a sentir essa verdade, Senhor, nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho uma coisa com as minhas filhas, que eu sempre pergunto para elas. A Luísa não mais, porque ela já está mais velha, está na outra vibe, né, filha? Mas eu ainda continuo fazendo com a minha pequena. Eu pergunto para ela assim: filha, você sabe que eu te amo, não sabe? Ela fala: pai, claro que eu sei, pai. E eu digo assim: mas como que você sabe que eu te amo? E ela diz assim: pai, você me fala isso todo dia. Como que você sabe? Porque você me fala isso todo dia. Para ela é muito claro a questão de entender que o pai dela a ama, porque a maneira que ela entende é porque eu estou repetindo isso constantemente para ela. Agora, se eu perguntasse para você, você sabe que Deus te ama? Você sabe quanto Deus te ama? Agora, o que faz você saber isso? Tanto a respeito da verdade do seu amor, quanto da grandeza do seu amor.
Aí a gente poderia ter muitas respostas, né? Se eu perguntasse para você, poderia dizer, eu sei que Deus me ama porque Deus cuida de mim. Eu sei que Deus me ama porque Deus me deu uma família especial. Eu sei porque Deus me ama, porque quando eu era pequeno, eu passei uma dificuldade, Ele me ajudou. Eu sei que Deus me ama. Você poderia ter várias respostas. Porém, a Bíblia aponta para nós a resposta mais eficiente, a mais poderosa, a única que é capaz de convencer o nosso coração sobre o amor de Deus de uma forma tão grande a ponto de nos entregarmos a esse amor. E é aquilo que esse versículo diz. João 3,16 está falando da amplitude, da profundidade e da essência do amor de Deus por você. Ele não te ama porque Ele cuida de você apenas, Ele não te ama porque Ele curou a sua enfermidade, Ele não te ama porque Ele tem salvo pessoas da sua família, Ele te ama porque Ele entregou o Filho para morrer numa cruz por você. Essa é a medida exata do amor de Deus por mim e por você. Agora, por que Ele precisou fazer isso? Por que Deus precisou dar o seu Filho para morrer numa cruz? Por que Jesus Cristo precisou morrer uma morte tão cruel? Ou melhor, foi no meu lugar, foi no seu lugar, ou seja, você que deveria ter morrido. Por que você deveria ter morrido? Já se perguntou isso? Você deveria ter morrido, sabe por quê? A Bíblia nos diz, é porque nós somos pecadores. Nós não conseguimos deixar de pecar, nenhum de nós. A Bíblia diz, somos todos pecadores, não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos nós decidimos, escolhemos pecar e nos afastar do nosso Deus. Todos nós. E esse é um problema seríssimo. Jesus sabia disso. Eu não sei se você se lembra dessa história, mas no Evangelho de Marcos, nós encontramos uma narrativa onde alguns amigos de um homem paralítico levam esse amigo para Jesus, ouvindo do grande poder de Jesus para curar enfermidades. Esses homens levam aquele amigo, chegam na casa onde Jesus estava, aquela casa estava lotada, mas eles não se intimidam com aquela dificuldade, sobem com aquele rapaz no telhado da casa, fazem um buraco no telhado da casa, descem aquele rapaz até onde Jesus estava. E mesmo diante de tanto sacrifício, sabe o que Jesus diz para ele quando olha para ele pela primeira vez? O problema daquele rapaz era óbvio, estava óbvio para todo mundo. Qual era o maior problema? O que aquele rapaz estava buscando solução? Para a sua paralisia, para a sua deficiência. Mas Jesus olha para ele e Jesus sabe que o maior problema daquele homem não é a sua paralisia, não é a sua enfermidade no corpo. O maior problema daquele homem é o pecado que ele carrega no coração. E Jesus, ao olhar para ele, diferente de todos nós, não é? Ele consegue identificar qual é o principal, essencial problema do ser humano. E ele diz para aquele homem: filho, seus pecados estão perdoados. Às vezes nós consideramos que os nossos problemas são tantos ou outros do que aquele maior e principal problema instalado no nosso coração, e é o único que nós somos totalmente incapazes de resolver. E o único que tem implicações, não apenas para essa vida, mas para a eternidade. O pecado traz seríssimas implicações e consequências sobre a nossa vida. Eu queria ler alguns textos. Você não precisa abrir, porque vão ser muitos, você só vai acompanhando a leitura comigo, por favor. O que a Bíblia diz sobre o pecado e a influência do pecado sobre nós? Vamos entender a seriedade desse problema, e que a morte de Jesus na cruz teve de fato uma razão muito grande. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23, dizem para nós que, em primeiro lugar, o pecado nos fez contaminados.
Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Veja que nós somos essencialmente corrompidos e depravados, como disseram os reformadores. Isso não é apenas um problema exterior. Isso não é algo que nós consigamos lidar. Porque, por exemplo, se você tem um problema de má alimentação, então se você tem aí um nutricionista, se você tem alguém que vai orientar você, se você tem determinação, você muda. Porque esse é um problema de natureza exterior. Existem diversos maus hábitos que nós somos capazes de mudar. Agora, o pecado nós não somos, porque não é de natureza exterior, é de natureza interior, faz parte de quem nós somos e está instalado no nosso coração. Nós somos incapazes de não pecar, porque nós estamos contaminados. Além de contaminados, nós estamos escravizados. É aquilo que o texto de João 8,34 diz. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É interessante que aquilo que as pessoas que não andam debaixo de uma obediência a Deus, observando os seus princípios e valores, elas chamam a vida delas de liberdade. Chamam as suas práticas de verdadeira liberdade, enquanto a Bíblia chama isso de escravidão. E elas olham de fora para dentro, olhando para as pessoas que estão andando com Deus, ou tentando e se esforçando para obedecê-lo segundo os seus princípios, e dizem que a vida desses é uma vida de escravidão, e a Bíblia fala que essa vida é a verdadeira liberdade. A verdade é que o pecado não apenas nos contamina, mas ele também nos faz escravos. Além disso, pelo pecado nós somos contaminados, escravizados, nós somos penalizados. Existe uma pena para o pecado. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos alertou e disse: quando vocês escolherem comer desse fruto, certamente morrerão. E não é porque o fruto era envenenado ou nada disso, é porque ao escolher andar longe de Deus, ao escolher uma vida de independência, de insubmissão, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos diz, nós escolhemos andar distantes daquele que é a fonte da vida. Deus é a origem da vida. Ele disse: haja, e tudo foi feito. No princípio criou Deus todas as coisas, e Ele soprou sobre as nossas narinas o fôlego da vida. Então é óbvio, é Deus que dá a manutenção da nossa vida, e à medida que nós escolhemos o pecado, que é andar distante de Deus, nós vamos morrer. É a pena do pecado para nós, mas o pecado também, ele nos faz separados de Deus. Vamos recapitulando aqui: o pecado nos faz contaminados, escravizados, penalizados e separados. Isaías 59, verso 2: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado é um muro de separação que nos põe distantes do nosso Deus. E o grande risco disso é que essa separação não tem implicações apenas para essa vida que nós vivemos, mas tem seríssimas implicações para a vida que vamos viver eternamente. Se estamos com Deus aqui, estaremos com Deus eternamente. Se não estamos com Deus aqui, não estaremos com Deus eternamente. Essa é a nossa condição. Agora você entende por que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos, e Deus entendeu isso. Deus, assim como nós, olha que coisa incrível,
Assim como nós decidimos tomar do fruto e comer, e continuamos decidindo pelo pecado, Deus também teve uma decisão a fazer. Ele teve que decidir nos salvar. Ele não era obrigado a nos salvar. Deus nunca foi obrigado a nos salvar, mas Ele decidiu, e a partir do momento que Deus decidiu nos salvar, Ele colocou o seu próprio Filho num caminho que o levaria até a cruz do Calvário. Isso o apóstolo Paulo chamou de propiciação, ou de morte substitutiva. Quem merecia a morte éramos nós, era eu e era você, mas Deus entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. É um ato de amor, que nasceu no coração do Pai e do Filho, protagonistas dessa ação salvífica para mim e para você, que deve nos constranger, que deve quebrantar o nosso coração. O Filho de Deus morreu no seu lugar. E então, como nós vamos viver a nossa vida? E então, como nós podemos retribuir aquilo que o Senhor fez por nós? A ação de Jesus Cristo, meus irmãos, definitivamente resolve todo o nosso problema de contaminação, de escravidão, de separação e de condenação. Veja que grande ação salvadora e poderosa Jesus Cristo fez por nós, no lugar de contaminados, porque Jesus foi capaz de morrer por mim e por você. Nós somos purificados. 1 João 1,7, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Nós éramos escravizados e passamos a ser em Jesus Cristo, e por causa da sua morte, libertos. Romanos 6,22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim, a vida eterna. Não somos mais escravos do pecado, porque Jesus morreu por nós. A condenação, a pena que estava sobre nós por causa do pecado também já não existe mais. Nós fomos salvos por Jesus, Romanos 8,1. Portanto, agora já não há condenação para todos os que estão em Cristo Jesus. E nós que estávamos separados, fomos reconciliados, Colossenses 1, 20 a 22, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aleluia, aleluia. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que isso custou caro. Custou caro. Veja bem, Deus, Ele é justo, e na sua justiça, Ele precisou penalizar o pecado de toda a humanidade. Como juiz, Ele é aquele que se assenta no seu lugar de único que pode exercer essa função, e Ele decreta a sentença. A sentença para o pecado é única, é a morte. É o que Ele faz como juiz, porque Ele é justo. Agora, como Pai amoroso, o mesmo Deus
que executa a sentença desce da sua cadeira, tira a sua roupa de juiz e se assenta na cadeira do réu e assume sobre si mesmo toda a condenação, toda a acusação por causa do meu, por causa do seu pecado. Deus é amor e Deus também é justiça. E isso custou muito caro porque, repito, ele teve que entregar o seu filho para morrer numa cruz. O que nós podemos fazer para agradecê-lo por isso? O que nós podemos fazer para retribuir esse amor que tanto fez por nós? O que nós poderíamos dar em troca desse gesto, o maior gesto que a humanidade conheceu como prova de amor? A própria cruz nos inspira. Eu queria caminhar para o final dessa mensagem. Nós vamos olhar agora para a cruz e nos gestos do Pai e do Filho e como a própria cruz pode me inspirar e inspirar você a correspondermos, a reagirmos ao amor de Deus por nós. Primeiro nós vamos refletir sobre a obediência radical do Filho. Nós cantamos na música tão profunda: o Pai que seu Filho nos deu e o Filho que por todos morreu. A obediência radical do Filho. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, a palavra diz: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra principal para nós aqui é obediência. Deus tinha um plano para salvar o homem. Jesus não precisava, Jesus estava em condições, Jesus não era submisso. Jesus e Deus, nós entendemos isso na doutrina da Trindade, eles participam da mesma essência. Agora, você percebeu nesse texto que Jesus escolheu voluntariamente colocar-se submisso à vontade do Pai. Ele fez isso, ele escolheu estar nesse lugar, ele escolheu abrir mão de toda a sua glória no céu, ele decidiu tornar-se um ser humano como nós, ele decidiu todas essas coisas, e entre nós, entre os seres humanos, ele decidiu adotar a classificação mais baixa de escravo. Se já não bastasse um Deus se tornar homem entre os homens, ele se fez escravo. Escravo é aquele que não tem vontade própria. Escravo é aquele que existe apenas para cumprir a vontade do seu Senhor. Jesus Cristo colocou-se nesse lugar voluntariamente, por decisão própria. E ele sofreu por isso. Ele pagou um preço. Naquela cruz, nós sabemos muito bem, Jesus sofreu talvez uma das maiores dores que o ser humano, física, uma das maiores dores físicas que o ser humano pode enfrentar. Tenho certeza que quase todos aqui já assistiram Paixão de Cristo e sabem do que eu estou falando. Jesus foi estendido numa cruz, suas mãos foram pregadas, seus pés foram pregados. E era quase impossível respirar ali naquela cruz, porque o peito de Jesus constantemente, para aliviar a dor das suas mãos, onde todo o peso do seu corpo estava pressionando, Jesus precisava estender para conseguir tentar respirar, mas cada vez que ele erguia o seu peito, o peso que estava, a maior parte dele nas suas mãos, iam para os seus pés, que também estavam pregados lá embaixo. E toda vez que ele também movia as suas costas para tentar encontrar uma posição para respirar, as suas costas que já estavam dilaceradas pelos chicotes romanos e resvalavam na cruz de madeira. Imagina que dor é essa, meu irmão.
Mas ainda assim essa dor para Jesus não foi mais forte do que a dor espiritual. Jesus sofreu dor física, sofreu dor espiritual. E eu vou explicar por que ele sofreu dor espiritual, porque Jesus é santo, ele odeia o pecado, assim como o Pai odeia o pecado, e de repente ele se viu num lugar onde uma enxurrada de pecados estava sendo derramada sobre ele. Você entende? Aquilo que Jesus mais odeia estava sendo abundantemente derramado sobre ele. Todo o pecado da humanidade estava concentrado ali sobre ele, a ponto de Jesus também ter sofrido uma outra dor terrível, que é a dor da solidão, que ele nunca havia experimentado até então. Porque todo o pecado da humanidade estava momentaneamente sobre Jesus. Deus virou o seu rosto, virou as costas para o seu filho. E Jesus, desespero, um ato de desespero, clama: Deus meu, por que me abandonaste? Era porque o pecado estava derramado, todo o nosso pecado estava derramado sobre Jesus, e ele sofre a dor da solidão, o abandono dos seus amigos, o abandono dos seus discípulos, o abandono das pessoas próximas a ele, mas mais triste de todas as coisas, o abandono do seu próprio Pai. Por quê? Porque ele foi obediente. Queria lembrar essa palavra que deve ficar na nossa cabeça: a obediência radical do Filho de Deus. E como a própria cruz nos inspira a corresponder a esse amor maravilhoso do Senhor por nós, a cruz nos convida a sermos também radicalmente obedientes ao nosso Pai. Jesus Cristo na cruz nos inspira a uma obediência radical ao nosso Pai. Jesus sabia quem Ele era. Você sabe quem é você? Jesus sabia qual era a sua missão. Você sabe qual é a sua missão? Você é capaz, do que você seria capaz de abrir mão para cumprir a missão que Deus tem para você? A única maneira de respondermos dignamente ao amor de Jesus Cristo por nós é estarmos também nós prontos para darmos inclusive a nossa própria vida em radical obediência. Jesus não vive para si mesmo. Jesus assume a posição de escravo. E o escravo é aquele que não tem vontade própria. O escravo é aquele que vive para cumprir a vontade do seu Senhor. Nós aprendemos com Jesus na cruz a sermos obedientes radicalmente. Custe o que custar, queira Deus aquilo que Ele quiser. E nós aprendemos com o Pai também. Eu não sei se vocês lembram, mas para mim uma das cenas mais marcantes do filme Paixão de Cristo é quando Jesus morre. E naquele momento a câmera está filmando assim de cima para baixo, perto da cruz. E ela vai subindo, 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 até uma altura como o céu. E a lente da câmera, como se ela fosse ficando úmida. E de repente pingasse uma gota, que no filme se materializou numa chuva, mas ficou muito claro que o autor quis passar ali, que era uma lágrima de Deus caindo. Você lembra dessa cena? Ela tocou meu coração na hora, porque quem nunca chorou de cabeça baixa? Não é? Exatamente aquela sensação. Você está enxergando, de repente você não está mais, porque o seu olho está cheio d'água, e de repente você vê a lágrima caindo. Se você, meu irmão, imagina que Deus foi ruim ao permitir que só o filho dele sofresse daquela maneira, talvez você não entendeu ainda o coração de um pai que vê o filho morrendo sem nenhuma justificativa. Deixa eu contar uma história para vocês para terminar.
Se a equipe de louvor quiser subir aqui, já vamos acabar. Eu já contei algumas vezes essa história aqui na igreja. Se você já ouviu, não tem problema, faz de conta que é a primeira vez, porque eu vou contar mais vezes. Enquanto eu não passar por alguma experiência que não fale comigo mais claramente sobre o amor do Pai, sobre o amor de Deus, a respeito desse momento na cruz, eu vou continuar contando a mesma. Me perdoem. Quando eu e a Tânia tivemos as nossas meninas, muitas pessoas da igreja aqui acompanharam esse processo. Entre a Luísa e a Ana, nós tivemos 2 gravidezes que nós perdemos. E uma delas eram gêmeos. E aí eu me lembro que durante o processo em que nós estávamos grávidos de gêmeos, o Dr. Fábio estava nos acompanhando, e quando ele detectou o problema, nós começamos a fazer o acompanhamento com maior frequência, e cada vez que nós íamos lá no Dr. Fábio, as notícias eram ruins, nós víamos o coraçãozinho batendo cada vez mais lento e mais fraco, a ponto do Fábio ter que dizer: olha, Fabiano, não tem mais jeito, esse aqui não tem mais jeito, vamos orar e lutar pelo outro. E foi realmente o que aconteceu. Quando nós ficamos sabendo que um já tinha falecido e que o segundo estava numa situação de grande risco também, que nós tínhamos que orar, aí eu vim para casa assim, falei assim: se é só oração que nos restou, então vamos orar. Aí eu acordei bem cedo no outro dia e vim aqui para a igreja, nessa sala aqui, acho que tinha uma porta ali antes, aquela sala do canto. Eu entrei ali e era bem cedo. Eu lembro que eu saí de casa, eu moro lá no Santo Antônio, quando eu saí, eu olhei para uma antena, o sol ainda estava começando a nascer, e estava o nascer e o pôr do sol de Piratininga são belíssimos, né? Estava nascendo aquela cor laranja, assim, linda, e uma antena de TV, essas antenas antigas, parecendo uma cruz, assim. E eu bati o olho naquilo, sabe quando os teus olhos são atraídos, Deus vai falar alguma coisa comigo hoje a respeito disso. E vim para a igreja, eu comecei a orar. Aí eu fiz todas as orações das mais legais que um pastor sabe fazer, né? Tudo que eu podia orar ali, então, usei a Bíblia, usei tudo, fiz aquele monte de oração religiosa e tal. Aí quando eu já tinha uns 30 minutos que eu estava orando, Deus falou assim: ok, agora vamos falar do coração mesmo? Como a Andréia estava falando aqui durante o louvor, né? Deus quer um relacionamento íntimo, e nenhuma das orações que eu tinha feito até aquele momento tinham sido honestas o suficiente. Aí eu falei assim: Deus, você quer que eu seja honesto? Falei assim: olha, não é justo o que está acontecendo. Desculpa, eu vou conseguir. Não é justo o que está acontecendo. O meu filho está morrendo no ventre da minha esposa. E por que eu não sou capaz de fazer nada? O Senhor sabe que eu faria qualquer coisa. Eu iria para qualquer lugar. Eu entregaria qualquer coisa que fosse possível para salvá-lo no ventre da minha mãe, da mãe dele. Mas nesse momento eu me sinto completamente incapaz de fazer qualquer coisa. E Deus falou para mim assim: Fabiano, eu sei exatamente o que você está passando. Até então eu não tinha ligado, olha só, eu não tinha ligado nada. Falei: Deus sabe, como que Deus sabe? E Deus disse para mim assim: olha, o que você acha que eu senti quando eu vi o meu filho agonizando, pregado naquela cruz? Aí eu comecei a ficar com vergonha. E as minhas lágrimas, que eram raiva de Deus e questionamento, passaram a ser lágrimas de vergonha, de tristeza, de quebrantamento. E Deus ainda disse assim para mim: Fabiano, mas diferente de você, eu podia fazer alguma coisa. Se você pudesse fazer alguma coisa para salvar o seu filho, eu sei que você faria. Agora, diferente de você, eu podia
Mas sabe por que eu não fiz? Porque eu te amo. E aí essa coisa assim, porque eu te amo, ficou reverberando na minha cabeça. Eu te amo, eu te amo. E diante do meu problema, da minha situação, a única pergunta que talvez eu ainda não tinha feito, mas que era a razão de todo o meu sofrimento até ali é: será que Deus realmente me ama? Faz sentido? Porque eu estava passando por aquilo, se de fato Deus me ama. E Deus respondeu da forma mais marcante, que eu nunca mais vou esquecer: eu te amo. Eu fiz isso porque eu te amo. Eu vi o meu filho morrendo. Eu podia salvá-lo, eu podia fazer alguma coisa a respeito, mas eu não fiz porque eu te amo. Ele não fez porque Ele te ama. A medida exata do amor de Deus por você, como nós falamos no início, está em João 3,16. Ele te amou tanto. Nunca se esqueça disso. Ele te amou tanto que Ele deu o seu filho para morrer no seu lugar. E nós, essa manhã é uma oportunidade para você responder a isso. Essa palavra não tem só a intenção de te deixar quebrantado, mas pede de mim e de você uma resposta, uma reação. Deus escolheu nos salvar. Deus escolheu te salvar. E você? O que você escolhe? Nós vamos terminar o culto cantando mais uma vez. Eu pedi para os meninos cantarem a canção O Que Eu Poderia Te Dar. E através dessa oração que nós vamos cantar agora, eu queria encorajar você a colocar-se como alguém que responde e que corresponde a esse amor dele por você, e dizer para o Senhor o que você é capaz de entregar também, como Jesus foi capaz de entregar a si mesmo, e quando o Pai foi capaz de entregar o Filho, o que você poderia dar? Vamos orar, vamos cantar. Fique de pé no seu lugar. Olá pessoal, vocês acabaram de ouvir uma mensagem da série de Páscoa, Viveu, Morreu, Ressuscitou. Nela nós refletimos sobre o impacto do sacrifício de Jesus, da sua obediência radical, da entrega do Pai, a diferença que isso faz na nossa vida. Livra-nos dos nossos pecados, nos perdoa e nos salva da condenação. Nós seguimos na série na semana que vem com mais uma mensagem, essa sobre a ressurreição de Cristo. Eu queria aproveitar, convidar você para estar conosco e não acompanhar apenas nos vídeos, mas também presencialmente, vir e conhecer a nossa igreja, cercar-se de irmãos que estarão te acompanhando na caminhada cristã. Deus te abençoe.